Mas vamos falar a respeito de outro assunto, outro tema aqui no nosso Jornal do Piauí, que é a audiência pública, que foi convocada pela Câmara Municipal de Teresina, com o objetivo de discutir essa situação da cidade de Teresina. Uma dívida que está avaliada aí nos 3 bilhões de reais. Só que, Lívia, essa é a imagem que marcou a audiência. Esvaziada, completamente. Cadeiras vazias. Não somente de pessoas, porque é uma audiência pública, então poderiam ter Aí seria a parte da população, né? Aí poderia ser a população, galeria, né? que estavam, mais completa, inclusive, com jornalistas que estavam esperando cobrir essa audiência. Mas, em questão de quórum, apenas 5 vereadores presentes, o presidente da casa não estava, o vice-presidente não estava, estavam apenas 5 vereadores. 5 de 28, né? 5 de 28, já que existe uma vacância. Então, e fora também que não foram aqueles que seriam convocados, como é o caso de Silvio Mendes, convidados, perdão. Como é o caso de Silvio Mendes, do ex-prefeito doutor Pessoa, assim como também secretários das gestões passadas e dessa gestão de agora, nenhum esteve presente. Estiveram apenas 5 vereadores, como eu disse, que no caso é João Pereira, que foi o relator, que foi o autor. Esse que está falando. Esse que está falando no momento, que foi o autor da audiência, assim como James Guerra, que é do Partido Avante, que seria representado ali também como alguém que participou da gestão anterior, como o vereador também Dragalana, do PSD, assim como o Valdemir Virgínio, do PRD, e Fernando Lima, do PDT. Foram 5? Eu perdi as contas. 5, olha aí. Tá aí, o Calinho foi também? Né, o Calinho não estava presente. Ah, tá. Então 5. Fechou 5. Inclusive, a gente pode ver ali a presença do Sincerme, né? Isso. Participou da audiência, está lá na mesa. Mas poucos vereadores. Chamou realmente muita... Quem presidiu a sessão? O João Pereira. O João Pereira. Saiu Exato. aí para a tribuna, mas... Mais presidiu, voltou para a mesa. Interessante. Eduardo Dragalana, do PSD, vereador de Teresina, falou sobre a falta dos vereadores nessa audiência e se questionou se ele agora, por ter comparecido, seria um vereador de oposição. Isso. Porque ficou essa questão. Quem comparecer para dar, vamos dizer, audiência para a sessão é vereador de oposição. Quem não compareceu seria de situação, estaria do lado, possivelmente. Seria essa compreensão. Exato, porque foi um dos questionamentos pelo fato de estar tão vazio. Então, foi dito. Então, quer dizer que aqueles que estão aqui são oposição, eles não vieram por medo de parecer oposição, e o vereador Dragalana foi bem enfático, disse que se for para ser oposição, ele será, mas ele está ali pelo povo. Quer dizer que nem o PT Raiz foi? Não. Nem o PT raiz. O líder da gestão também não foi, Bruno Vilarinho. Não, era esperado. Sim. Também não tinha... participaram, inclusive, da sessão ordinária que aconteceu anteriormente, Pedro Alcântara, mas não estiveram presentes no... Não, essa bancada mais alinhada ao prefeito doutor Pessoa, essa eu sabia, não iria mesmo. Desde ontem estava decidido, ó, não vamos participar dessa audiência pública, era esperado. O prefeito ontem mesmo, lá de Brasília, já informava, olha, não vou mais amanhã à Câmara Municipal de Teresina. Vai procurar o vereador Enzo Samuel, o líder do prefeito na casa, e programar uma outra data para ter esse momento de encontro do prefeito com os vereadores. Aí a audiência pública ela acabou se tornando mesmo no que nós estamos mostrando. Um evento que acabou tendo o desdobramento mais político do que técnico para discutir a situação da Prefeitura de Teresina em relação à gestão financeira. Exato. Bom, vamos ver o que disse o vereador Dragalana a respeito do fato dele ter comparecido e da mensagem que ele pode ter passado ao comparecer nessa sessão, nessa audiência, na verdade, audiência pública, que teve apenas 5 vereadores. Vamos ver. Eu respondo por mim, eu estou aqui presente, estou escutando, quero dar o meu relato, mas eu acredito que cada um tem sua justificativa, mas quem pede isso é a população, que pede um esclarecimento, um diálogo, uma conversa que a gente poderia ter através dessa audiência pública, para a gente poder esclarecer cadê o dinheiro, cadê que rombo foi esse. Eu tenho que responder por mim, quer dizer que quem está aqui é oposição, eu acredito que o Valdemir Virgínio não é oposição, o Fernando Lima não é oposição. E se querem me jogar para a oposição, também não estou sabendo. Eu sou do lado do povo de Teresina. Bom, vamos lá, gente. Vamos tentar falar um pouco sobre isso. Muitos vereadores do Partido dos Trabalhadores, há outros vereadores combativos, nenhum deles compareceu na audiência que ficou esvaziada. Resultou em alguma coisa sob o ponto de vista do esclarecimento público? Não.
A discussão ela foi bem vaga, foi iniciada pelo presidente da audiência, que no caso é o vereador João Pereira, falando sobre as ponderações, o porquê de haver aquele momento com a presença de vereadores, inclusive fez reclamações no púlpito sobre a ausência desses vereadores, de que era importante ter essa adesão do parlamento para discutir sobre assuntos importantes. Então, assim, foi discutido basicamente o senso comum, que a prefeitura tem dívidas e que elas precisam ser resolvidas, que há uma insatisfação e que querem resoluções, mas entrar mais profundamente no âmbito legal, entender como que vai ser essa possível renegociação, discutir as nomeações, discutir de onde veio o rastreio dessa dívida, detalhes técnicos, administrativos e até políticos, porventura, não foram alcançados, até porque não tinha capacidade de discussão, porque não haviam outros parlamentares nem técnicos. Então, foi realmente um tempo, de certa forma, vago. Elivaldo Barbosa. Ficou, eu diria assim, pelo caminho. A iniciativa louvável até do vereador, tenho certeza que o vereador João Pereira, eu conversei com ele antes, a ideia era fomentar um debate, uma discussão. Mas, na Câmara Municipal, ela também, Joel, tem esse lado, ela é uma casa política. Casa política significa posições políticas bem claras e definidas. E aí nós tivemos uma relação executivo e legislativo do ponto de vista das suas respectivas bancadas. E se havia aquela lua de mel, todo mundo era dos dois lados ali, pela cidade, aquela história toda, aí essa audiência pública mostrou bem qual é o peso de cada segmento da política teresinense. Foi amplamente favorável à gestão. Apenas 5 vereadores prestigiaram a iniciativa do vereador João Pereira, portanto, ficou muito aquém do que se pode esperar. Agora, se você analisar do ponto de vista mais geral, uma gestão no início, a oposição fragilizada, que é um segmento que perdeu as eleições, inclusive, em 2024, é o normal para a situação política de Teresina. Bom, Roncalli Filho, do PRD, vereador também da cidade de Teresina, falou sobre o assunto e cobrou esclarecimentos para a população de Teresina. Vamos ver. Eu acredito que hoje temos aqui uma audiência pública, né, para que a gente trate aí desse rombo que se fala na Prefeitura de Teresina. Eu acho que a gente tem que ser bem claro e a atual gestão tem que mostrar tanto para os vereadores quanto para a população o que é que foi feito. Desses 1,8 bilhões que foram feitos de empréstimo, o que é que tem da gestão Pessoa, o que é que tem das gestões passadas, que a gente possa de fato dialogar para chegar a uma solução. Mas eu acho que o momento é de a gente buscar soluções para a cidade de Teresina, na limpeza, na assistência social e não ficar apontando culpados. Eu acho que o momento é de buscar resolutividade. A gente teve aqui recentemente a CPI da Águas Teresina, na qual a gente passou por uma dificuldade muito grande na região sudeste nesses últimos 4 dias. O Roncalli Filho falou também sobre vereadores independentes que participariam, para participarem, né? Falou a respeito da possibilidade de participarem da base aliada. Vamos ver o que ele falou. Sim, a gente já teve diálogo com o líder do prefeito, Bruno Vilarinho, inclusive é do nosso partido, com o grande Jeová, que é o vice e secretário de governo, e a gente quer fazer parte da gestão no sentido de contribuir, né, de buscar soluções. Eu acho que o momento é esse, e não de ficar procurando culpados, como o vereador Pedro Alcântara hoje apontou dedos para várias pessoas das gestões passadas. Então, é momento de buscar solução, e não ficar procurando culpado. Olha só, aí nessa fala revela-se uma tensão existente entre pessoas que fizeram parte de outro palanque, vamos colocar assim, que no caso do outra pessoa, né? Sim. E os aliados da atual gestão. Pedro Alcântara, como falou aí Roncalli Filho. Isso. Existe uma ideia, Lívia, de uma separação na Câmara entre aqueles que estão desde a primeira hora e aqueles que querem se aproximar da gestão. Ficou claro na fala de Roncalli Filho. E é nítido, Gelson, é o raciocínio correto. Por quê? Porque existem aqueles aliados que são do núcleo duro, como se fala. Eles estão ali desde o início, eles têm um perfil muito mais enfático de falar na tribuna, de colocar nas redes sociais. São perfis, inclusive, de uma direita digital, então, que performa muito bem com os jovens. Então, é essa direita e esses aliados que muitas vezes criticam ou que não estão muito na consonância com os possíveis ou
ou, em partes, aliados do prefeito Silvio Mendes, que eram da base de Dr. Pessoa, ou que não são do grupo de direita, que são ali do PRD, mais ao centro, que conversam com a gestão de Rafael Fonteles. Então, assim, são aliados independentes e que querem ser fidelizados. É uma relação que tem que ser mútua. Eu conversava com alguns vereadores da base e foi dito, olha, para ter uma gestão minimamente tranquila, precisamos ter uma base de pelo menos 18 vereadores. E nós não temos hoje. Temos uma base sólida de 11, mas que flutua muito com aqueles que são independentes, como é o caso do PRD, como é o caso do Avante. Então, é necessário puxar esses nomes para a base sólida para que a gestão consiga tramitar na casa de forma tranquila. Agora, diga. Não, se você for levar em conta o que aconteceu hoje, se você for examinar nessa sua perspectiva aí, Lívia, a gente pode dizer que o prefeito já conseguiu ampla maioria de dar governabilidade à sua gestão. Exato. Por conta dessa 28, 5, já tem mais de 20 que, de algum modo, não estou dizendo que quem não foi é aliado agora do prefeito de outra pessoa. Não, pode ser que não, pode ser que tenha outro compromisso, o vereador não foi porque tinha outra, ou tomou essa posição por outra razão, mas a gente percebe claramente a força da gestão na Câmara Municipal. Os que não estão acenam para estar, basicamente é isso. Perfeito. Agora, outra informação, Lívia, que você traria em relação à ocupação de cargos em pasta importante. Isso, existe uma possibilidade, no segundo momento, não nesse de tensão, que inclusive foi anunciado, que existem muitas contenções, então não agora, mas existe uma possibilidade muito grande dos bastidores, que eu conversava ali na Câmara, de que o vereador Roncalli Filho, que era antigamente da antiga SAAD Centro, possa voltar a ocupar o cargo na SDU Centro. Então, é uma discussão que vem sendo colocada na mesa, já começou no ano passado, aí continuou, esfriou um pouco, porque falou-se que o prefeito queria um cargo mais técnico, e de fato o Lálio Campelo é muito técnico, tem trazido bons resultados, mas existe essa possibilidade, vem se colocando nos bastidores que Roncalli Filho possa voltar para a SDU Centro. E aí traria aí uma parte do PRD. Exato. Nessa movimentação. Tá aí a informação da Lívia Pessoa falando a respeito do tema. Agora, uma última pergunta para você, Lívia. Diga. Vamos lembrar, o convite foi feito para Silvio Mendes, que, como disse Alivaldo, não compareceu e já avisou que não iria, mas também ao ex-prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Isso, eu liguei para o prefeito para entender os motivos dele não ter ido para a audiência, ou se ele iria, porque ainda estava acontecendo, e ele disse que claramente que não ia, que já havia comunicado no dia anterior para o presidente Enzo Samuel que ele não poderia ir à Câmara porque ele fez uma cirurgia no olho e que, por conta disso, ele até mandou o atestado para a Câmara. Muito respeitosamente? Isso, como indício de que ele não foi por conta desse motivo, que o médico dele pediu repouso para ele não tomar nenhuma atitude drástica, nem andar muito. Mas também deixou um recado, disse que fez até uma referência ao filme do Oscar, né, da Fernanda Torres, que ainda estou aqui. Ele disse que está ali para prestar esclarecimentos, que não tem nada a temer e que fez uma gestão correta. Então, ele faz essas ponderações aí em relação à sua ausência e à sua permanência, né, de ainda estar ali. Muito bem, tá aí, ó, informações da Lívia, que apurou também a ausência de Dr. Pessoa nessa sessão. Lembrando, nenhum deles foi convocado. Isso, convidados. Foram todos convidados, né, a participar, não tinham a obrigação de participar, mas, mesmo assim, apresentaram justificativas. Tanto o prefeito Silvio Mendes quanto o ex-prefeito Dr. Pessoa.